Se você já andou pelas ruas de Paraty, no litoral do Rio de Janeiro, talvez tenha reparado que, além das belezas naturais e da arquitetura colonial, existem certos lugares que simplesmente parecem não se encaixar, como se não pertencessem ao mesmo tempo, à mesma história ou até mesmo a este mundo. E entre esses lugares existe um, em especial, que desperta um medo silencioso nos moradores e uma curiosidade sombria nos poucos que descobrem sua existência. Uma construção esquecida, uma igreja que jamais foi terminada, que até hoje permanece como um enorme enigma que nem os próprios moradores gostam de comentar, e que, quem se atreve a se aproximar, dificilmente esquece o que viu ou o que sentiu. Ela fica escondida, afastada do centro histórico, no meio de uma estrada de terra pouco conhecida, cercada por mata fechada, pedras, raízes retorcidas e um silêncio pesado que parece aumentar à medida que você se aproxima. E quando finalmente chega lá, o que seus olhos veem é uma visão desconcertante. Uma construção antiga de paredes pela metade, pilares erguidos como esqueletos de pedra apontando para o céu, e uma cruz torta, enferrujada, que ainda resiste no topo do que deveria ser a entrada principal. Não há portas, não há janelas, não há bancos nem altar. Nada, absolutamente nada além de concreto, pedra, mato crescendo entre as rachaduras, e uma sensação incômoda de que aquilo jamais deveria ter sido construído. Os relatos dos moradores mais antigos dizem que essa igreja começou a ser construída por volta de 1914, financiada por uma família muito influente na época, que queria deixar como legado uma capela dedicada a um santo específico, embora ninguém hoje consiga afirmar qual. Mas desde os primeiros dias, tudo parecia dar errado. Pedreiros sofriam acidentes inexplicáveis, materiais desapareciam do canteiro de obras como se tivessem evaporado, ferramentas surgiam quebradas, partidas ao meio, e mais de uma vez, trabalhadores abandonavam a obra no meio do expediente, alguns sem nunca mais serem vistos. Outros encontrados dias depois, vagando pela cidade, descalços, confusos, murmurando coisas estranhas sobre vozes, vultos, sombras e olhos observando da escuridão. E não pense que isso aconteceu uma ou duas vezes. Foram várias tentativas, em décadas diferentes, com construtores diferentes, e sempre, algo impedia que a obra seguisse, como se uma força invisível estivesse determinada a manter aquela igreja exatamente do jeito que está. Inacabada, silenciosa, decadente e viva, porque quem já esteve lá diz que aquele lugar respira, que as paredes parecem observar, que os pilares vibram levemente, como se houvesse um coração pulsando em algum lugar escondido, alimentando algo que está preso lá dentro desde muito antes da cidade de Paraty existir. E é aí que o mistério fica ainda mais pesado, porque, segundo algumas lendas locais, muito antes da chegada dos colonizadores, aquele pedaço de terra já era evitado pelos povos originários, que acreditavam que ali se abria uma espécie de portal, um ponto de cruzamento entre o nosso mundo e outro. Um outro lugar que nenhum ser humano deveria acessar, um local usado para rituais de aprisionamento de entidades perigosas, espíritos que não pertenciam nem ao mundo dos vivos, nem ao dos mortos, e que precisavam ser selados para que não escapassem e não causassem destruição no plano material. Relatos de moradores mais antigos, como o do velho pescador Seu Armando, que viveu até os anos 80 na região, contam que quando era jovem, certa noite ao passar perto do terreno, viu luzes azuladas, como chamas flutuantes saindo de dentro da igreja inacabada. E curioso, tentou se aproximar, mas antes que chegasse perto, ouviu um grito. Um grito tão agudo, tão distorcido, que até hoje ele dizia que aquilo não poderia ter vindo de algo humano, nem animal, e que o som parecia atravessar o corpo, fazendo o coração acelerar e as pernas perderem a força.
obrigando-o a correr sem olhar para trás, jurando nunca mais passar por ali nem de dia, quanto mais à noite, e o mais assustador é que ele não foi o único a viver algo assim. Moradores relatam que em algumas noites é possível ouvir sons metálicos, como sinos distantes, mesmo nunca tendo existido nenhum sino instalado naquele lugar. E logo depois vêm os sussurros. Vozes que parecem chamar pelo nome, seguidas de risadas finas, distorcidas, que soam mais como zombaria de algo que te observa, escondido nas sombras. E os desaparecimentos, sim, eles existem, e não foram poucos ao longo das décadas. Jovens que se aventuravam nas trilhas da região, pescadores que se arriscavam por caminhos alternativos, turistas que seguiam indicações de locais para explorar as ruínas e, simplesmente, nunca mais foram vistos. E quando alguém tentava investigar, a única coisa que os relatos conseguiam mapear era que a última vez que essas pessoas tinham sido vistas foi exatamente nas proximidades daquele terreno, e isso criou uma espécie de pacto silencioso entre os moradores. Ninguém passa por ali depois que o sol se põe, ninguém entra lá, ninguém se aproxima, porque todos sabem, mesmo que não admitam, que há algo ali, algo que não quer ser encontrado, algo que não aceita ser perturbado, e que quem atravessa aquela linha invisível, quem se atreve a cruzar o limite daquele terreno amaldiçoado, corre o risco real de nunca mais voltar a ser o mesmo, ou de simplesmente nunca mais voltar. E se você acha que até aqui essa história já é assustadora o suficiente, se prepare, porque o que vem a seguir é muito mais perturbador do que qualquer lenda, do que qualquer boato ou superstição espalhada pelos becos de Paraty, porque ao longo das décadas, algumas pessoas se arriscaram, por teimosia, por desafio ou simplesmente por não acreditarem nas histórias. E a maioria delas, quando voltou, jamais foi a mesma. E eu não estou falando de mudanças superficiais, como pesadelos ou desconforto. Não, eu estou falando de transformações profundas, no olhar, no comportamento, na própria essência, como se algo tivesse entrado junto com elas quando pisaram naquele lugar e nunca mais saído. Há registros não oficiais de que durante a década de 90, um grupo de estudantes universitários vindos de São Paulo, fascinados por histórias de locais assombrados, decidiu passar uma madrugada inteira dentro da igreja inacabada, levando câmeras, gravadores e equipamentos de medição de campo eletromagnético, na tentativa de capturar algum tipo de evidência. E o que se sabe é que eles realmente passaram algumas horas lá dentro, mas quando amanheceu e foram encontrados por moradores que faziam trilhas na região, o estado deles era simplesmente indescritível. 2 dos rapazes estavam encolhidos no canto da parede, tremendo, com os olhos completamente arregalados, olhando fixamente para o nada, sem piscar, sem responder a absolutamente nenhuma pergunta, como se a mente deles tivesse simplesmente desligado, enquanto uma das garotas estava descalça, com os pés feridos, andando em círculos, murmurando repetidamente a mesma frase: "Eles estão presos, mas nem todos, nem todos, nem todos." E a última integrante do grupo foi encontrada mais distante, já na beira da trilha, sentada, imóvel, segurando uma cruz improvisada feita de 2 galhos amarrados com o próprio cadarço, os olhos tão arregalados que parecia que iam saltar do rosto. E quando tentaram ajudá-la a levantar, ela apenas disse: "Não olhem para lá. Eles sabem que vocês estão aqui agora. Eles sabem." E após esse evento, nenhuma imagem foi divulgada, nenhum áudio, nada. Tudo sumiu. Assim como os próprios estudantes, que, segundo informações extraoficiais, foram levados de volta para São Paulo e internados em clínicas psiquiátricas, onde ficaram por anos sem conseguir retomar uma vida normal. E desde então, ninguém mais tentou permanecer naquele lugar depois do pôr do sol. Pelo menos, não oficialmente. Mas o que é ainda mais estranho
é que essa não foi a única vez que algo assim aconteceu. Existem relatos muito antigos, inclusive datados da década de 1950, de que um padre recém-chegado a Paraty, vindo do interior de Minas, decidiu que aquele terreno precisava ser abençoado, que aquele lugar precisava ser purificado, e contra todos os avisos dos moradores, ele foi até lá, munido de água benta, cruzes e terços, e começou a rezar. Mas testemunhas da época contam que, minutos depois do início das preces, o vento que estava completamente ausente naquele dia começou a soprar de repente, forte, gelado, e que as árvores ao redor da construção começaram a se agitar violentamente, como se algo invisível estivesse circulando por ali. E então, o sino, sim, aquele sino que nunca existiu, começou a tocar primeiro baixo, depois mais alto, mais intenso, até o som se transformar em algo estridente, insuportável, e o padre simplesmente caiu no chão, imóvel, olhos arregalados, a boca aberta, como se estivesse gritando, mas nenhum som saía, e foi levado às pressas para a casa paroquial, onde permaneceu trancado por 3 dias, recusando qualquer tipo de contato, até que, quando finalmente saiu, anunciou que estava deixando Paraty, e nunca mais foi visto na região. E a partir daquele dia, selou-se um acordo informal na cidade. Ninguém mexe com aquele lugar, ninguém tenta descobrir o que há por trás daquele silêncio, porque quem ousa, quem insiste, quem tenta desafiar o que vive ali, paga um preço que nem sempre envolve apenas a própria vida, mas sim algo muito, muito pior. Algo que pode perseguir você além desse mundo, além desse plano, além de tudo que você já imaginou. Porque, segundo alguns relatos mais recentes, há pessoas que sequer precisaram entrar na igreja para serem afetadas. Bastou chegar perto, cruzar aquele limite invisível, pisar no terreno, e no exato momento em que atravessaram, começaram a ouvir passos atrás delas, sussurros no ouvido, e em alguns casos, até sentiram mãos invisíveis segurando seus braços, seus ombros, seus cabelos. E o mais aterrorizante é que essas sensações não pararam quando elas saíram dali. Não, pelo contrário. Muitos relatam que, ao voltar para casa, passaram a ouvir batidas na porta durante a madrugada, objetos se movendo sozinhos, sombras passando de um cômodo para outro, e uma sensação constante, insuportável, de estarem sendo observados. O tempo todo, o tempo inteiro, dia e noite, como se algo tivesse saído junto, como se aquele lugar não apenas prendesse coisas, mas também libertasse outras. E se isso é verdade ou não, se é delírio, superstição ou fato, não cabe a mim julgar. Mas eu te pergunto, você teria coragem de ir até lá e descobrir? E se você pensa que tudo isso é coisa do passado, que são apenas lendas antigas contadas de geração em geração, se engana profundamente, porque até hoje relatos continuam surgindo, vindos de pessoas que sequer sabiam da existência daquela igreja inacabada, pessoas comuns, turistas que se perderam fazendo trilhas, motoristas de aplicativos que foram chamados para locais próximos e moradores novos que, sem conhecer as histórias, acabaram passando perto do terreno. E todos eles, sem exceção, relatam as mesmas sensações. Um frio que não combina com o clima da cidade, mesmo nos dias mais quentes, uma pressão no peito, uma sensação esmagadora de estar sendo observado, seguido, como se olhos invisíveis te acompanhassem a cada passo, a cada movimento. E não bastasse isso, alguns descrevem ter visto, mesmo de longe, uma figura, ou melhor, uma sombra, extremamente alta, magra, disforme, que parece se mover lentamente entre os pilares da construção, como se estivesse patrulhando o lugar, garantindo que ninguém se aproxime demais. E o mais assustador é que essa sombra, segundo quem viu,
não reage como uma pessoa comum, não se move como um ser humano. Ela parece deslizar, flutuar, distorcendo a própria realidade ao redor, fazendo o ambiente escurecer, os sons desaparecerem, o ar ficar pesado, denso, quase impossível de respirar. E não são só sombras. Há quem jure ter visto por frações de segundo rostos pálidos, distorcidos, espreitando das frestas das paredes rachadas, olhando fixamente, com olhos fundos, completamente pretos, sem nenhuma expressão além de uma mistura de tristeza, ódio e fome, como se aquelas presenças não estivessem simplesmente observando, mas esperando que alguém se aproxime o bastante para, sabe-se lá o quê. E isso não é tudo. Há relatos recentes, inclusive publicados em fóruns de internet e grupos de Facebook locais, de moradores que acordam no meio da madrugada, ouvindo o som do sino vindo da direção da igreja, mesmo morando a mais de 3 quilômetros de distância, um som metálico, grave, que começa baixo, depois vai aumentando, até ser interrompido abruptamente por um grito que, segundo eles, não parecia vir de uma pessoa, mas de algo que estava sendo dilacerado ou arrancado de dentro do próprio corpo. E depois desse grito, o silêncio absoluto. E então batidas nas portas, janelas, telhados, como se algo tivesse seguido essas pessoas até suas casas, como se aquele lugar, aquela igreja, não precisasse que você entrasse. Bastava que você pensasse nela, olhasse na direção dela, ou pior ainda, falasse sobre ela, como estamos fazendo agora. E isso nos leva a um dos relatos mais perturbadores que já chegaram até mim, de um jovem chamado Lucas, que se mudou para Paraty no final de 2019, completamente cético, sem saber de nenhuma dessas histórias, até que um dia, caminhando com seu cachorro por uma trilha pouco conhecida, percebeu que o animal começou a se recusar a seguir, rosnando para o nada, olhando fixamente para um ponto no meio do mato, e curioso, ele decidiu verificar. Foi abrindo caminho entre os arbustos, até que se deparou com a clareira onde está aquela igreja. E, segundo ele, no momento em que viu a construção, o céu, que até então estava claro, simplesmente escureceu, como se uma nuvem negra tivesse surgido do nada e coberto o sol, e nesse instante seu cachorro simplesmente fugiu, disparou mata adentro, latindo, uivando, como se estivesse sendo perseguido. E ele, sem entender nada, ficou ali, paralisado, olhando aquela estrutura decadente, e foi quando ouviu primeiro um sussurro muito baixo, tão baixo que parecia estar dentro da própria cabeça. Depois, passos vindos de dentro da construção, passos lentos, pesados. E então, a voz. Uma voz grave, arranhada, distorcida, que simplesmente disse: "Você não deveria estar aqui." E no mesmo instante, sentiu uma mão fria, gelada como gelo, tocar seu ombro. E quando virou-se desesperado, não havia absolutamente ninguém, apenas a sensação clara, indiscutível, de que alguém estava de pé, bem atrás dele, respirando e o encarando. Ele correu o mais rápido que pôde, tropeçando, caindo, rasgando a roupa nos galhos, até que encontrou seu cachorro escondido, tremendo, debaixo de uma árvore. Caída e juntos, completamente apavorados, voltaram para casa. Mas o pior não ficou lá, porque desde aquele dia, Lucas relata que não consegue mais dormir, que toda noite, sem exceção, acorda exatamente às 3h17 da madrugada, com batidas na porta. 3 batidas, sempre 3. E quando vai até a porta, não há ninguém, mas às vezes ele percebe pegadas de barro no chão, pegadas que começam na porta e, simplesmente, não vão para lugar nenhum. Elas só estão ali, como se algo tivesse surgido do nada, batido e desaparecido. E desde então ele vive com a sensação constante de que está sendo observado, perseguido, como se aquela presença tivesse saído de lá com ele e nunca mais o deixado em paz.
E como se tudo isso já não fosse suficientemente assustador, o que vou te contar agora é, sem dúvidas, uma das coisas mais perturbadoras que já chegaram aos meus ouvidos. Porque esse lugar, essa igreja nunca terminada, parece não apenas guardar algo, mas também atrair pessoas. E, de certa forma, transformá-las, como se o simples fato de ter conhecimento da existência dela fosse o suficiente para abrir uma espécie de conexão invisível, um fio que te liga diretamente a tudo que vive ou se esconde, naquele terreno amaldiçoado. E talvez o exemplo mais assustador disso seja o caso de uma mulher chamada Dona Clarice, que morou em Paraty por quase toda a vida e que durante anos trabalhou como cuidadora de uma chácara que ficava a poucos metros da trilha que leva até a tal igreja, uma mulher simples, tranquila, extremamente religiosa, que, segundo os vizinhos, jamais acreditou nas histórias que corria na cidade, até que certo dia algo mudou. Começou quando os cachorros da chácara, que eram 3, simplesmente sumiram da noite para o dia, sem deixar rastros, nem pegadas, nem marcas de fuga, nada. Desapareceram, como se nunca tivessem existido, e logo depois começaram os sons. Batidas na porta às 3 da manhã, arranhões vindos do telhado, passos no corredor, mesmo com a casa toda trancada. E, segundo relatos de parentes, ela chegou a acordar várias vezes com a nítida sensação de que havia alguém parado no quarto, olhando para ela no escuro. E mesmo acendendo as luzes, nunca havia ninguém, pelo menos não que ela pudesse ver. E foi então que, numa manhã qualquer, Dona Clarice, que costumava acordar cedo para cuidar do quintal, foi vista pelos vizinhos andando pela estrada de terra, descalça, completamente suja de barro, com os cabelos desgrenhados e segurando nas mãos um terço que ela apertava com tanta força que seus dedos estavam praticamente roxos. E o mais perturbador era que ela falava sozinha, olhando fixamente para o vazio e repetindo sem parar: "Eles acordaram. Eles acordaram, eles acordaram." E quando tentaram se aproximar, ela simplesmente começou a gritar. Um grito agudo, quase desumano, que fez as galinhas correrem, os cachorros dos vizinhos começarem a uivar e até os cavalos se agitarem dentro dos currais. E depois desse episódio, Dona Clarice nunca mais foi vista andando pelas ruas. Foi levada às pressas pelos filhos para uma clínica em Angra dos Reis, onde, segundo informações extraoficiais, passou o resto da vida internada, completamente alheia à realidade, desenhando compulsivamente as mesmas imagens, um círculo cercado de símbolos estranhos, e no centro, sempre, uma figura, uma construção, a igreja inacabada. E o mais estranho é que essas imagens, quando mostradas para alguns estudiosos e historiadores da região, revelaram traços muito parecidos com símbolos utilizados em rituais antigos de selamento espiritual, alguns dos quais nem fazem parte da cultura indígena local, mas estão associados a práticas extremamente antigas, vindas de tradições africanas, europeias e até de povos que viveram na Ásia séculos atrás, o que levanta uma pergunta perturbadora: o que exatamente foi tentado aprisionar ali? E pior ainda, será que ainda está preso? Ou será que, ao longo dos anos, algo ou alguém enfraqueceu as barreiras que mantinham aquilo contido? E essa não é uma pergunta feita apenas por curiosos ou caçadores de fantasmas. Não, ela também é feita até hoje por alguns poucos estudiosos do ocultismo que conhecem a fama desse lugar e que, inclusive, evitam comentar publicamente sobre isso, temendo, segundo eles, atrair a atenção das coisas que residem ali. E se você acha que isso é exagero, saiba que há relatos de pessoas que sequer pisaram no terreno, mas que, após assistirem vídeos, ouvirem histórias ou até pesquisarem imagens da igreja, começaram a relatar fenômenos estranhos dentro de suas próprias casas, como se esse mistério tivesse a capacidade de atravessar distâncias, quebrar barreiras físicas e se
conectar diretamente com quem ousa se interessar demais por ele. Pessoas que passaram a ouvir sussurros no meio da madrugada, a sentir um cheiro forte de terra molhada misturado com enxofre, mesmo estando dentro de apartamentos no centro da cidade. Pessoas que relatam ver, durante o banho, vultos passando atrás do box, ou perceberem pela visão periférica silhuetas paradas nos cantos mais escuros dos cômodos. E o mais arrepiante é que muitos relatam ter acordado no meio da madrugada, sem motivo aparente, apenas para encontrar no espelho do banheiro uma palavra escrita no vidro como se fosse desenhada com o vapor. Uma única palavra: volta. E o que isso significa? Ninguém sabe ao certo, mas há quem diga que quem se envolve demais com esse lugar, mais cedo ou mais tarde, acaba tendo que voltar lá, como se existisse uma dívida invisível, um pacto que você nem percebe que fez, mas que a partir do momento em que conhece a existência daquela igreja, ela passa a conhecer a sua existência também e te observa, de onde quer que você esteja. E é aqui que tudo começa a ficar ainda mais sombrio, mais pesado, mais difícil até de colocar em palavras, porque se até agora tudo parecia se resumir a lendas, relatos, histórias assustadoras que passam de geração em geração, o que eu descobri nas últimas semanas muda completamente a percepção sobre aquele lugar. Porque enquanto pesquisava mais profundamente sobre essa igreja nunca terminada, acabei me deparando com algo que ninguém, absolutamente ninguém, comenta abertamente: registros oficiais esquecidos nos arquivos antigos da própria Prefeitura de Paraty, documentos que datam de 1915, 1922 e 1937, todos eles relacionados não à construção da igreja em si, mas sim aos desaparecimentos na região, registros de pessoas, famílias inteiras que simplesmente sumiram sem deixar qualquer rastro. E o detalhe mais perturbador é que quando comecei a cruzar as datas desses desaparecimentos com os períodos em que tentaram retomar as obras daquela igreja, percebi que eles coincidem. Sempre, como se a cada tentativa de reerguer aquele lugar, algo fosse despertado e cobrasse um preço, e não estamos falando de uma ou duas pessoas. São dezenas de nomes, muitos dos quais nunca mais foram encontrados, nem vivos, nem mortos, como se tivessem sido simplesmente apagados desse mundo. E quando fui mais fundo, acabei encontrando uma carta, escrita à mão, datada de 24 de setembro de 1954, assinada por um homem chamado Álvaro Mendes, que, segundo consta, era funcionário da Secretaria de Obras na época. E nessa carta endereçada ao então prefeito da cidade, ele descreve em detalhes o que testemunhou durante uma tentativa fracassada de reativar a construção. E o que está escrito ali é simplesmente aterrorizante. Ele relata que, na terceira noite de trabalho, algo começou a acontecer com os trabalhadores. Primeiro, um deles desapareceu sem deixar vestígios. Sua cama estava intacta no alojamento, seus pertences no mesmo lugar, mas ele nunca mais foi visto no dia seguinte. Outros dois foram encontrados encolhidos no canto da obra, tremendo, com marcas de arranhões profundos nos braços, nas costas e no peito, como se tivessem sido atacados por algum animal. Mas não havia sinais de luta, nem pegadas, nem qualquer rastro que pudesse indicar o que causou aquilo. E na quarta noite, segundo o relato, o próprio Álvaro presenciou uma névoa espessa e escura surgindo do interior da construção. Uma névoa que parecia viva, que se movia contra o vento, que subia pelas paredes, contornava os pilares e, segundo ele, parecia ter olhos vermelhos que piscavam no meio daquela massa densa, e foi quando ouviu, vindo de dentro da névoa, uma voz tão grave, tão distorcida, tão antinatural, que ele descreve como a própria voz do inferno. E essa voz dizia apenas uma coisa, repetidas vezes: saia, não é seu lugar, saia.
e no exato momento em que ele tentou correr, sentiu uma mão apertando seu tornozelo com tanta força que caiu no chão. E segundo descreve, a mão era gelada, ossuda, com dedos finos e compridos, e mesmo se debatendo, chutando, tentando se soltar, ele não conseguia. Até que, do nada, tudo ficou em silêncio absoluto, e quando olhou para trás, não havia absolutamente nada. Nem névoa, nem voz, nem mãos, apenas o vazio. E foi ali, naquele instante, que ele decidiu nunca mais voltar àquele lugar. Pediu demissão, deixou Paraty no dia seguinte e, segundo consta, jamais retornou, mas não antes de escrever essa carta, como uma espécie de alerta ou, quem sabe, uma confissão do que viu e viveu. E ao terminar de ler aquilo, uma sensação estranha tomou conta de mim, como se de repente aquele lugar não fosse apenas mais uma história, mas sim algo real, algo que está lá, esperando. E talvez o mais perturbador seja o fato de que, mesmo com todos esses relatos, com todos esses desaparecimentos, com todos esses sinais claros de que aquele lugar deveria ser evitado, ainda existem pessoas, curiosos, caçadores de mistérios, exploradores urbanos e até turistas desavisados, que insistem em ir até lá, que não resistem ao chamado, e muitos desses nunca mais postaram nada, nunca mais foram vistos, como se aquela igreja, aquela construção inacabada, fosse na verdade uma armadilha, um portal, ou quem sabe, a cela de algo muito mais antigo, muito mais perigoso, e que aos poucos parece estar encontrando brechas, rachaduras, fissuras nesse selo invisível que o mantém preso. E se isso for verdade, a pergunta que fica é: até quando? E é nesse ponto que tudo começa a fazer ainda menos sentido. Ou talvez faça mais sentido do que gostaríamos de admitir, porque depois de tudo que descobri, de cada relato, cada documento, cada história perdida no tempo, uma coisa ficou muito clara. Aquela igreja nunca foi feita para ser terminada, nunca deveria ter sido construída, porque o terreno onde ela está, aquele pedaço de chão isolado no meio da mata de Paraty, nunca pertenceu a este mundo. Pelo menos, não completamente. E é exatamente isso que torna essa história tão perturbadora, porque não estamos falando apenas de um lugar amaldiçoado, mas sim de um ponto onde, segundo alguns ocultistas que entrevistei de forma anônima, a própria realidade parece ser mais frágil, mais fina, como se a linha que separa o nosso mundo de algo muito mais antigo, muito mais escuro, estivesse ali, desgastada, rompida em alguns pontos, e que a construção daquela igreja, desde o primeiro tijolo, desde o primeiro alicerce fincado no solo, tenha sido, na verdade, um erro cometido por quem talvez nem sabia o que estava fazendo. Ou pior, talvez soubesse, porque há quem diga que a verdadeira história da igreja nunca terminada de Paraty não começa em 1914, como contam os registros oficiais, mas muito antes, nos anos 1700, quando aquele terreno foi usado em rituais proibidos, trazidos para o Brasil por sociedades secretas europeias que operavam nas sombras, longe dos olhos da igreja e do governo colonial. Rituais cujo objetivo era, segundo alguns textos antigos, selar, conter, aprisionar algo que jamais deveria caminhar livre por este mundo, e que ao longo dos séculos exigiu sacrifícios, exigiu sangue, exigiu silêncio. E a própria construção da igreja foi, na verdade, uma tentativa desesperada de criar uma espécie de selo físico, algo que pudesse manter aquilo preso, adormecido, esquecido, isolado do resto da cidade. E foi por isso que, desde o início, a obra nunca avançava. Porque cada vez que erguiam uma parede, cada vez que colocavam um pilar, algo reagia. Algo fazia questão de impedir, derrubar, destruir, machucar, afastar. E é por isso que, até hoje, aquele lugar permanece exatamente como está, como se o próprio universo conspirasse para mantê-lo inacabado. Porque se algum dia
alguém, por ignorância, curiosidade ou pura ganância, decidir terminar aquilo, ninguém sabe de verdade o que pode acontecer, mas as teorias não são nada animadoras, porque, segundo algumas pesquisas que encontrei em arquivos muito antigos, há registros de fenômenos similares em outros lugares do mundo, lugares onde pontos de ruptura entre dimensões teriam sido, de alguma forma, selados por construções incompletas. Círculos de pedra, templos sem teto, pilares isolados, todos com o mesmo propósito: conter, aprisionar, limitar a influência de algo que, se fosse libertado, poderia causar um colapso. Não apenas espiritual, mas também físico, psicológico, afetando tudo e todos que estivessem ao redor. E quando você olha de fora, parece apenas uma construção velha, abandonada, cheia de mato, pedras, rachaduras e silêncio. Mas quando você se aproxima, quando você cruza aquele limite invisível que separa aquele terreno do resto do mundo, percebe que o silêncio não é vazio. Não, ele é cheio de vozes que você não consegue ouvir completamente, cheio de presenças que você não consegue ver, mas sente. No arrepio da nuca, na pressão que cresce no peito, no frio que não combina com o clima, no cheiro de terra úmida misturado com algo mais, algo que não tem nome, algo que não pertence a este mundo. E é nesse momento que você entende, que você percebe que aquela igreja não está vazia, nunca esteve, porque o que está lá dentro, ou debaixo dela, ou ao redor, nunca foi feito para ser visto, para ser tocado, para ser encontrado, e que cada história de desaparecimento, cada relato de vulto, cada grito ouvido no meio da madrugada, cada sino que nunca existiu, são, na verdade, ecos de algo que continua ativo, acordado, faminto, esperando que alguém cometa o erro de cruzar aquela linha mais uma vez, ou quem sabe, de tentar terminar o que nunca deveria ter sido começado. E se até aqui tudo já parecia assustador, perturbador e completamente fora dos limites do que conseguimos compreender, o que eu descobri recentemente leva essa história para um nível ainda mais sombrio, mais sinistro, mais difícil de processar. Porque depois de ouvir dezenas de relatos, investigar documentos esquecidos, analisar mapas antigos da região e até consultar registros religiosos da própria diocese que no passado tentou tomar posse daquele terreno, uma coisa ficou absolutamente clara: aquela igreja nunca foi apenas um erro. Ela foi um aviso, um sinal físico, uma cicatriz cravada no solo, mostrando exatamente até onde o ser humano pode ir antes de tocar no que não deveria. Porque, segundo registros secretos que vieram à tona graças a um ex-funcionário da prefeitura de Paraty, na década de 1970, a própria prefeitura, junto com a Igreja Católica local e representantes de um instituto de preservação do patrimônio histórico, se reuniu para discutir o destino daquele terreno, já que havia um projeto de expansão urbana que, coincidentemente, passaria exatamente pelo local onde a construção inacabada estava. E os relatos desse funcionário, que preferiu nunca ser identificado, são simplesmente aterrorizantes. Porque ele conta que, durante essa reunião, uma senhora muito idosa, de aparência frágil, mas com um olhar que fazia qualquer um baixar a cabeça, se levantou e, sem ser chamada, disse com todas as letras que qualquer tentativa de mexer naquele terreno não apenas fracassaria, como colocaria toda a cidade em risco. E quando questionada sobre o porquê, ela simplesmente respondeu: porque vocês não sabem o que está enterrado ali, e é melhor que continue assim. E segundo esse relato, no mesmo dia, a reunião foi interrompida por um blackout repentino. Toda a energia da cidade caiu, e o que é mais estranho é que no instante seguinte começou um vento tão forte, tão gelado, que as portas da sala de reuniões foram arrancadas das dobradiças. Os vidros das
Janelas estouraram e no meio do caos todos ouviram o som dos sinos. Sinos que ninguém sabia de onde vinham. Sinos que, segundo os relatos, soaram exatamente 7 vezes. E então, silêncio absoluto, como se o próprio tempo tivesse parado por alguns segundos. E depois disso, ninguém mais tocou no assunto. O projeto foi arquivado, os documentos foram lacrados e aquela igreja continuou lá, esquecida, ignorada, escondida, mas nunca deixada em paz. E o mais assustador é que, ao conversar com alguns descendentes das famílias mais antigas da região, ouvi deles coisas que até hoje me causam arrepios, porque, segundo eles, existe uma espécie de pacto silencioso, transmitido de geração em geração, de que ninguém, absolutamente ninguém, deve se aproximar daquele lugar durante a lua nova, porque, segundo contam, é nessas noites, quando o céu está completamente escuro, que eles acordam. E o que são esses eles, ninguém sabe ao certo, porque quem viu não voltou para contar. Ou voltou, mas nunca mais conseguiu falar sobre. E é nessas noites que moradores mais antigos trancam suas portas, fecham janelas, escondem imagens religiosas, apagam as luzes e fingem que aquele pedaço de terra simplesmente não existe. Mas mesmo assim, todos eles ouvem passos na estrada, vozes chamando, às vezes até pelo nome, sussurros que vêm do meio da mata, do meio do nada. E segundo relatos, há quem diga que nessas noites é possível ver luzes, pequenas luzes azuladas que flutuam na direção da igreja como se alguém ou algo estivesse sendo guiado para lá, ou pior, estivesse saindo de lá. E o mais perturbador é que esses relatos não são isolados, não são de uma ou duas pessoas, mas sim de dezenas, talvez centenas de moradores que até hoje fingem que não sabem de nada, mas carregam no olhar aquele medo silencioso, aquele receio constante de que, mais cedo ou mais tarde, algum curioso, algum desavisado, vai cometer o erro de cruzar aquele limite, de desafiar o que vive ali e talvez libertar algo que o mundo inteiro esqueceu ou tentou esquecer. E a pergunta que fica é: será que aquilo está realmente preso? Ou será que apenas se deixa aprisionar, esperando o momento certo para sair? E se você acha que essa história não poderia ficar mais pesada, se prepare, porque o que eu vou te contar agora talvez seja a parte mais sombria, mais perturbadora e mais difícil de acreditar de tudo isso, porque existem registros, relatos recentes de pessoas que, movidas por curiosidade, ceticismo ou simplesmente imprudência, decidiram desafiar o que vive naquela igreja nunca terminada. Pessoas que foram até lá, não durante o dia, não em uma simples visita rápida, mas exatamente no horário que, segundo os moradores mais antigos, é o mais perigoso. Às 3 da manhã, na noite da lua nova, e o que aconteceu com elas é simplesmente algo que me faz questionar até onde vai o limite da sanidade humana. Porque, segundo o relato de um dos sobreviventes, um jovem chamado Rafael, que até então não acreditava em absolutamente nada dessas histórias, tudo começou de forma até banal, com ele e mais 2 amigos decidindo filmar uma exploração noturna para postar nas redes sociais, buscando views, curtidas e viralização, e de fato, eles conseguiram, mas não da forma que imaginavam, porque logo que cruzaram a trilha que leva até o terreno, tudo ficou diferente. O vento parou, o som dos insetos, das folhas, dos galhos, tudo simplesmente desapareceu, como se o ambiente inteiro tivesse sido sufocado, esmagado por uma pressão invisível. E segundo Rafael, cada passo dado em direção à construção fazia o corpo inteiro pesar, o ar ficar mais denso, mais difícil de respirar, como se estivessem andando debaixo d'água. E foi quando chegaram na entrada da igreja que perceberam que algo estava errado, muito errado, porque, mesmo sendo uma construção abandonada,
sem portas, sem janelas, sem teto. Naquele momento, parecia que as sombras dentro da estrutura eram mais escuras do que deveriam ser, mais densas, quase sólidas, como se tivessem forma, presença, consciência. E foi então que ouviram, primeiro um sussurro, tão baixo, tão distante, que parecia ecoar dentro da própria cabeça. Depois, passos, vindos de todos os lados, passos que não tinham origem, que não tinham direção, como se algo estivesse circulando, rondando, esperando. E no instante seguinte, um dos amigos de Rafael começou a gritar. Um grito que, segundo ele, não parecia humano. Um grito desesperado, gutural, de alguém que estava vendo algo que não deveria, algo que não pode ser descrito. Porque, segundo Rafael, no exato momento em que olhou na mesma direção, percebeu, entre dois pilares, uma figura, uma silhueta extremamente alta, magra, disforme, que parecia se contorcer, se dobrar, mudar de forma, como se não tivesse ossos, como se fosse feita de fumaça, mas ao mesmo tempo sólida, real, com braços que se alongavam até o chão e uma cabeça que não parecia exatamente uma cabeça, algo esticado, alongado, sem olhos, ou talvez com muitos olhos. Ele não sabe dizer, porque, segundo suas palavras, olhar diretamente para aquilo fazia a mente começar a queimar, o coração disparar, as pernas falharem. E foi então que tudo ficou ainda pior, porque, segundo ele, de dentro da igreja, começaram a surgir vozes, muitas vozes, todas falando ao mesmo tempo, algumas pedindo ajuda, outras sussurrando palavras que ele não conseguia entender, e outras simplesmente rindo de um jeito que fazia o estômago embrulhar. E no mesmo instante começaram a ouvir batidas secas, fortes, como se algo ou alguém estivesse tentando sair debaixo da terra, exatamente do centro da construção. E foi nesse momento que eles entenderam que precisavam sair dali. Mas já era tarde, porque, segundo Rafael, o outro amigo, aquele que estava filmando, simplesmente desapareceu, sumiu na frente deles, como se tivesse sido puxado, tragado pela própria sombra. E o mais perturbador é que até hoje nunca mais foi encontrado, nem ele, nem a câmera, nem absolutamente nada, como se jamais tivesse existido. E desde aquele dia, Rafael nunca mais foi o mesmo. Nunca mais conseguiu dormir uma noite inteira. Nunca mais conseguiu ficar sozinho em um cômodo, porque, segundo ele, toda noite, exatamente às 3h17 da madrugada, ele acorda e no canto do quarto vê a mesma silhueta, a mesma figura, parada, imóvel, apenas observando, esperando, e ele sabe, ele sente que aquilo não está lá por acaso, que aquilo só foi para casa com ele porque ele esteve lá e cruzou um limite que nunca deveria ter sido cruzado. E se você acha que tudo que ouviu até agora é o limite, eu te digo com toda certeza, não é, porque existem coisas nessa história que nem mesmo os moradores mais antigos gostam de comentar. Coisas que são ditas apenas em sussurros, nas conversas mais reservadas, entre aqueles que carregam o peso de saber que existe algo muito errado, muito antigo e extremamente perigoso naquela igreja nunca terminada, porque, segundo alguns relatos que consegui acesso e que até hoje nunca foram tornados públicos, existem documentos antigos, extremamente confidenciais, que apontam que aquela construção, aquele terreno, não só foi palco de rituais proibidos no passado, como até hoje continua sendo, e não são moradores, nem turistas, nem jovens imprudentes, mas sim grupos, sociedades secretas, ordens que se reúnem em datas específicas, em noites em que o céu parece mais pesado, mais escuro, mais opressor, e segundo esses relatos, nessas noites, figuras encapuzadas, vestindo mantos escuros,
São vistas entrando por trilhas escondidas, carregando caixas, sacolas, objetos que ninguém consegue identificar e permanecem lá por horas, até que no meio da madrugada, o som, aquele mesmo som que aparece em todos os relatos, volta a ecoar pela mata, os sinos, as vozes, os gritos, e o mais assustador é que logo após essas noites, sempre, alguém desaparece na região. Seja um turista que estava hospedado na cidade, seja um pescador que saiu e nunca mais voltou, seja um andarilho, ou até mesmo algum morador que por algum motivo precisou passar próximo dali e nunca mais foi visto, como se aquele lugar ou o que vive nele precisasse de alimento, de energia, de algo que vem de nós. E essas sociedades, esses grupos, de alguma forma, aprenderam a lidar com aquilo, a negociar, a oferecer o que é necessário em troca de sabe-se lá o quê. E isso explica por que até hoje ninguém mexe naquilo, porque a prefeitura, a igreja, os órgãos públicos, todos fingem que aquele terreno não existe, que aquela construção não faz parte do mapa da cidade, porque no fundo todos sabem que aquilo precisa ficar exatamente como está. Isolado, esquecido, ignorado, mas nunca, jamais perturbado. E o mais perturbador é que, segundo os poucos que se atrevem a comentar, essas entidades, essas presenças, essas coisas, não estão completamente presas, não estão completamente contidas, porque de tempos em tempos elas escapam, atravessam as fissuras, e encontram uma maneira de se alimentar, de se expandir, de crescer. E é por isso que quem mora nas redondezas sabe que, quando os sinais começam, quando o vento muda, quando o silêncio fica pesado demais, quando o cheiro de terra molhada misturado com enxofre invade o ar, a única coisa que se pode fazer é trancar portas, apagar luzes e rezar. Rezar muito, porque segundo eles, nessas noites, se você ouvir batidas na sua porta, ou se ouvir alguém te chamando pelo nome, vindo do lado de fora, você não deve, em hipótese alguma, responder, nem abrir, nem olhar pela janela. Porque se você olhar, se você atender, eles sabem que você viu, que você ouviu. E a partir desse momento, você deixa de ser um simples observador e passa a ser parte do jogo, parte do pacto, parte daquilo que vive ali. Porque, uma vez que você chama essa atenção deles, não há mais volta. Não importa onde você esteja, não importa para onde você fuja, eles sempre vão saber onde te encontrar. E segundo os relatos, quando isso acontece, você tem duas escolhas: ou volta até aquele terreno, até aquela igreja nunca terminada e enfrenta o que está te chamando, ou passa o resto da vida fugindo, se escondendo, sabendo que mais cedo ou mais tarde, quando você menos esperar, quando estiver mais vulnerável, eles vão te encontrar. E é aqui que essa história chega ao seu fim, ou talvez ao seu verdadeiro começo, porque depois de tudo que você ouviu até agora, talvez a pergunta que realmente importe não seja mais o que é aquilo, mas sim, por que aquilo ainda está lá. E por mais que muitos tentem se convencer de que tudo isso não passa de lendas urbanas, de exageros populares, de histórias criadas para assustar crianças e turistas, a verdade é que não é bem assim, porque se fosse só uma história, se fosse só imaginação, então me responda, por que nenhum mapa oficial da cidade mostra aquele terreno? Por que os arquivos públicos foram lacrados? Por que não existe nenhuma menção formal àquela construção? Nem placas, nem registros, nem absolutamente nada além de sussurros, de medo, de pactos silenciosos feitos de geração em geração, como se toda a cidade, no fundo, soubesse que aquilo precisa ser esquecido, ignorado, mas nunca, jamais, tocado. E o mais assustador, o mais perturbador, é que, segundo alguns estudiosos do oculto que entrevistei, aquele lugar
aquela igreja nunca terminada. Não é o único. Existem outros, espalhados pelo mundo, lugares esquecidos, apagados dos mapas, lacrados pelo tempo, porque em cada um desses pontos existe algo. Algo muito antigo, muito maior, muito mais sombrio do que qualquer coisa que a mente humana consegue compreender. E esses lugares, essas cicatrizes no tecido da realidade, estão lá. Não porque alguém os construiu por acaso, mas porque, em algum momento da história, foi necessário criar uma prisão, um selo, uma barreira. E para ti, aquela igreja inacabada é uma dessas prisões, uma dessas barreiras, só que a cada década, a cada geração, as rachaduras ficam maiores, as fissuras aumentam, e quem mora por perto sabe que de tempos em tempos, quando o vento muda, quando o cheiro de enxofre volta, quando os sinos começam a tocar sem nunca terem existido, significa que algo acordou e que, se ninguém fizer nada, se ninguém reforçar, aquilo que mantém tudo preso lá dentro, mais cedo ou mais tarde, as correntes vão se romper, as portas vão se abrir, e aquilo que está preso, aquilo que está esperando há séculos, vai sair. E quando isso acontecer, não será mais apenas um problema de Paraty, não será mais apenas uma história local, porque, segundo os registros mais antigos, segundo os símbolos gravados nas pedras daquela construção, segundo os textos esquecidos nas catacumbas de antigas ordens secretas, aquilo não é apenas uma entidade, não é apenas uma presença, não é apenas um espírito, aquilo é um fragmento, um pedaço de algo muito maior, algo que, se for libertado, pode desequilibrar não só a cidade, não só o país, mas tudo, absolutamente tudo que conhecemos como realidade, porque existem forças, existem presenças que não pertencem a este mundo e que nunca, jamais, deveriam estar aqui, e é por isso que, até hoje, quem mora nas redondezas evita olhar naquela direção, evita pronunciar o nome daquele lugar. Evitas até mesmo pensar na possibilidade de que alguém, algum curioso, algum desavisado, ou quem sabe, algum imprudente que está ouvindo essa história agora, decida por qualquer motivo ir até lá, cruzar aquele limite e confirmar com os próprios olhos se tudo isso é verdade ou não. Mas se você me permite um conselho de alguém que viu e ouviu coisas que jamais vão sair da minha mente, eu te digo, com toda a clareza possível, se algum dia você estiver em Paraty e ouvir o som de um sino que não existe, vindo do meio da mata, não importa a hora, não importa o motivo, não olhe para trás, não siga o som, não tente descobrir de onde vem, apenas vá embora, o mais rápido que puder, porque há coisas que não foram feitas para serem encontradas, e há segredos que deveriam permanecer enterrados para sempre.